Satélite da NASA revela cachoeira em Marte. Marte, o planeta vermelho, é um lugar fascinante que desperta a curiosidade da humanidade há décadas. Apesar de sua aparência seca, desértica e inóspita, ele guarda segredos sobre um passado muito diferente do que observamos hoje. Recentemente, um satélite da NASA revelou imagens impressionantes de formações geológicas que se assemelham a gigantescas cachoeiras secas. Mas como isso é possível em um planeta onde há tão pouco água atualmente? No vídeo de hoje, vamos explorar o que essas formações significam e o que elas nos contam sobre o passado úmido de Marte. Marte, um deserto com uma história molhada. Se hoje Marte parece um mundo árido e congelado, sem oceanos ou rios visíveis, sua história conta outra coisa. Os cientistas acreditam que, há bilhões de anos, Marte tinha um clima muito mais ameno, com atmosfera densa e água em abundância. Essa conclusão se baseia em uma série de evidências reunidas por sondas e rovers, leitos de rios secos, minerais que se formam apenas na presença de água, e agora, essas impressionantes formações que sugerem a existência de antigas cachoeiras. Essas estruturas foram encontradas em uma região conhecida como Vale de Kacey, uma das maiores formações geológicas de Marte. O que os satélites registraram são desníveis gigantescos esculpidos pela passagem de grandes volumes de água. Para se ter uma ideia, algumas dessas quedas secas têm alturas de até 500 metros e se estendem por mais de 100 quilômetros. Em comparação, as cataratas do Niágara na Terra possuem apenas 50 metros de altura e pouco mais de 1 quilômetro de largura. Como se formaram essas cachoeiras? Na Terra, cachoeiras são formadas pela combinação de água em abundância, desníveis no terreno e ação erosiva constante. Em Marte, o princípio é o mesmo, mas com um toque de grandiosidade extraterrestre. Durante seu passado remoto, Marte teve vulcões gigantescos, terremotos e outros eventos geológicos que moldaram sua superfície. Esses processos criaram montanhas, vales e desfiladeiros que serviram como o palco perfeito para grandes cachoeiras. Os cientistas acreditam que eventos de inundação massiva ocorreram há cerca de 3 bilhões e meio de anos, quando vastos reservatórios subterrâneos de água foram liberados devido à atividade vulcânica ou impactos de asteroides. Esse fluxo de água foi tão intenso que moldou as paisagens marcianas de maneira dramática, criando essas impressionantes quedas d'água. Uma das estruturas mais intrigantes está localizada em um ponto onde o Vale de Kacey estreita-se, forçando o fluxo de água a ganhar velocidade e intensidade. A pressão desse fluxo foi tamanha que a ação erosiva ampliou os canais e esculpiu desníveis profundos, criando as cachoeiras secas que vemos hoje. As cataratas alienígenas de Marte. As imagens capturadas pelo satélite mostram duas grandes formações que se destacam. A primeira é uma queda vertical que chega a 500 metros de altura, com uma borda que se estende por 100 quilômetros. Apenas imaginar uma corrente de água despencando dessa altura é de tirar o fôlego. Se estivesse ativa, essa cachoeira seria um dos espetáculos mais grandiosos do sistema solar. A segunda estrutura encontrada também impressiona pelo tamanho e pelos detalhes. Análises mostram que a superfície ao redor dessas quedas foi moldada por fortes correntes de água, que deslocaram sedimentos e esculpiram o terreno. Em alguns pontos, é possível observar formações geológicas protegidas da erosão por crateras de impacto. Essas barreiras naturais criaram paisagens que contam, em detalhes, a história de como a água fluiu e transformou o planeta. Por que Marte perdeu sua água? Se essas paisagens são tão impressionantes, surge a pergunta: o que aconteceu com toda essa água? Hoje, Marte é seco porque perdeu sua atmosfera. No passado,
o planeta tinha um campo magnético que o protegia dos ventos solares, permitindo que sua atmosfera se mantivesse densa o suficiente para reter água na superfície. Porém, com o enfraquecimento e eventual desaparecimento desse campo magnético, os ventos solares começaram a varrer a atmosfera marciana, deixando o planeta vulnerável e incapaz de sustentar ciclos hídricos como os que temos na Terra. Sem uma atmosfera espessa, a água na superfície evaporou ou congelou, restando apenas traços em forma de gelo nos polos e pequenas quantidades na atmosfera. O que vemos hoje são os vestígios de um mundo que já foi dinâmico e cheio de possibilidades. O que essas descobertas nos ensinam? Explorar o passado de Marte não é apenas um exercício de curiosidade científica. Cada descoberta nos aproxima mais de responder perguntas fundamentais. Marte já teve condições para abrigar vida. O que aconteceu para que ele mudasse de maneira tão drástica? E, o mais importante, o que isso pode nos ensinar sobre a própria Terra? Olhando para as formações de cachoeiras secas em Marte, somos lembrados da fragilidade dos sistemas que tornam um planeta habitável. Assim como Marte perdeu sua atmosfera e sua água, precisamos ter consciência de que a Terra também está sujeita a transformações. As ações humanas, como a emissão de gases de efeito estufa e a destruição de ecossistemas, podem acelerar processos que colocam em risco nosso planeta e o futuro da vida nele. As antigas cachoeiras de Marte são uma prova de que mesmo os cenários mais grandiosos podem desaparecer com o tempo. Elas nos inspiram a preservar o que temos de mais precioso, a vida e os recursos naturais da Terra. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí abaixo. Até a próxima!